Finalmente, depois de alguns anos, foi anunciada uma data de estreia para a segunda temporada de Ruptura, mas teremos que esperar um pouquinho mais para saber o que aconteceu com os funcionários da Lumen. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as novidades da segunda temporada e também algumas teorias. Roda a vinheta. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama. Se você não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No dia 10 de junho, quarta-feira agora, foi lançado um teaser tendo algumas informações relevantes sobre a segunda temporada de Ruptura, inclusive a data de estreia, dia 17 de janeiro de 2025. É interessante que um dia antes desse teaser, a conta da Apple TV no Twitter publicou esta imagem aqui daquela porta misteriosa da primeira temporada com uma luz piscando. Na verdade, essa luz piscando ela é uma informação em código Morse que quer dizer amanhã. Então eles estavam anunciando de uma maneira bem misteriosa a chegada desse teaser e a data de lançamento também. Um resumo rápido sobre Ruptura. A série foi criada por Dan Erickson e ela é produzida e tem episódios dirigidos pelo Ben Stiller. Ela conta a história de Mark, interpretado aqui muito bem pelo Adam Scott, e um grupo de outros funcionários corporativos que optaram por passar por um processo chamado de ruptura para separar o seu eu profissional do seu eu pessoal. E agora ela volta para uma segunda temporada. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a segunda temporada, mas até aquele momento não tínhamos uma data de lançamento e nem um teaser. Informações sobre elenco e algumas curiosidades eu já falei lá naquele vídeo, eu vou deixar o card linkado aqui em cima, mas um nome que eu quero destacar aqui, que é novidade no elenco e apareceu no teaser, é da Gwendoline Christie. Ela que está super em alta, né? Apareceu em Game of Thrones, depois apareceu em Evangelion, apareceu também na série Sandman. Ela é uma excelente atriz e sua personagem aqui é ainda um mistério, mas ela aparece no final do teaser falando com os funcionários da Lumen. Vocês deviam ter saído. Quem será essa mulher misteriosa que ela vai interpretar? Por enquanto é difícil saber quem é esta personagem, se ela está do lado dos funcionários ou se ela está do lado da Lumen, pois a Apple TV e os produtores da série estão mantendo a 7 chaves as informações necessárias para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça. A única coisa que foi informada até agora sobre a segunda temporada é apenas uma frase. É o seguinte, eu vou ler aqui. Na segunda temporada, Mark e seus amigos aprendem as graves consequências de brincar com a barreira da separação, levando-os ainda mais para um caminho de desgraça. Essa frase não informa muito, mas ao mesmo tempo diz muita coisa, pois podemos tirar algumas especulações dessa frase. Uma delas é de que a vida dos personagens, depois do que eles fizeram no último episódio, não será nada fácil. E por falar em final, o final da primeira temporada deixou muitas perguntas. Só para lembrar um pouco de como foi esse final. Mark, Evan e Helen, junto com Dylan, descobrem que existe uma maneira de ativar o eu externo e interno através de uma alavanca que existe dentro da empresa. Então o Mark, o Evan e a Ellen saem da Lumen normalmente com os seus externos e em determinado momento o Dylan, que ficou dentro da empresa, iria ativar essas alavancas e assim eles poderiam investigar o que estava acontecendo e quem eles eram do lado de fora. Cada um deles descobriram coisas interessantes e relevantes. O Mark, por exemplo, descobriu que sua esposa, a Gemma, que ele acreditava estar morta, na verdade, é também uma funcionária da Lumen. Halle, por sua vez, descobre algo bem perturbador. Seu nome é Elena Egan. Ela é filha do CEO atual da Lumens Industries e se voluntariou para participar do processo de ruptura, para mostrar para os investidores da empresa que o processo é 100% confiável. Descobrimos também que o externo de Evan estava investigando a Lumen e seus funcionários. Inclusive, ele tinha até o endereço do Burt. E nesse momento ele vai até a casa do Burt para poder falar com ele e descobre que o Burt, que tinha se aposentado, é um homem casado. E as perguntas que ficam são: quais serão as consequências desses atos para os personagens? Será também que a denúncia que a Ellen fez para os investidores e todas aquelas pessoas que estavam ali para vê-la vai ter algum efeito? Será que os investidores realmente se importam com a vida e a maneira que são tratados os funcionários da Lumen? E falando mais sobre o teaser, podemos ver que o Irving, o Mark, a Ellen e o Dylan estão de volta para a Lumen Industries. Por que eles voltariam sabendo de tudo o que aconteceu e de como as coisas funcionam? A Ellen até entendo, pois a Elena Egan, ela é filha do CEO atual da Lumen Industries, então ela realmente poderia voltar por livre e espontânea vontade. Agora o Mark, eu fiquei na dúvida, pois ele descobriu que a sua esposa, que ele acreditava estar morta, está viva. Por que ele voltaria? Ou será que de alguma maneira esses chips que estão na cabeça deles conseguem apagar memórias específicas? Então eles voltam para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Apesar de que, pelas expressões faciais deles, quando estão descendo no elevador,
eles estão bem desconfiados, ou no mínimo, receosos. É interessante, pois essa informação deles estarem de volta na Lumen faz mais sentido com a Gwendoline Christie dizendo que eles deveriam ter saído. O que você acredita que seria isso? Será que ela faz parte de algum grupo que tenta ajudar as pessoas, ajudar os funcionários, ou ela é alguém importante, com um cargo importante dentro da empresa? Ou, mais interessante, que eu acredito que seja, ela vai ser uma personagem bem ambígua, da qual não podemos confiar logo de cara. Talvez, quem sabe, ela seja uma das pessoas responsáveis pelo processo de remover o chip e fazer a reintegração, que é o nome que o Pete, o amigo do Mark, deu quando o chip foi retirado dele. E essa imagem eu achei interessante, parece ser a Ellie andando num corredor, e ela está utilizando um vestido muito parecido de quando ela ia apresentar para os investidores os resultados da empresa. Será que essa cena é logo depois do final da primeira temporada? O que você acha em relação a isso? Existem várias teorias sobre a segunda temporada e eu trouxe aqui algumas para vocês. Uma delas é sobre o trabalho em si, o que os refinadores de macrodatas estão realmente refinando. Para isso eu encontrei duas informações, duas teorias bem interessantes. Uma delas é que na verdade eles não estão refinando nada, é como se eles estivessem ali fazendo qualquer coisa apenas para serem testados. Aqueles números que eles estão escolhendo é como se fosse um jogo gigante e todas aquelas informações vão para aquelas caixinhas e são jogadas fora. A teoria diz que na verdade são os funcionários que estão sendo testados ali. Então eles precisam ficar naquele ambiente branco e quadrado e chato para ver como eles se comportam ao ficar frente a frente com aquela tarefa repetitiva, chata e inútil. E assim, alguém coleta informações sobre os comportamentos deles e em algum momento a parte externa deles surge aqui naquele trabalho. Essa é uma das teorias, é até interessante, mas não é a minha favorita não. Eu gostei bastante de uma outra teoria que diz o seguinte, que na verdade o macrodado refinado ali é uma maneira de evoluir a tecnologia que está contida no chip. Aqueles números eles significariam sentimentos e sensações humanas, teoricamente atrapalham a evolução humana. Então, o que esses personagens estariam fazendo seria eliminar esses temperamentos indesejáveis e assim conseguir criar, através do chip, um ser humano perfeito, seja ele um funcionário perfeito e dedicado, ou até mesmo um CEO. A próxima teoria é uma que eu achei bem interessante, que fala sobre o conselho. Quem são as pessoas que fazem parte desse conselho? A teoria é a seguinte, ela pode parecer um pouco bizarra. A teoria é relacionada à ala da perpetualidade, que é aquela espécie de museu de cera que tem na empresa. Essa ala, na verdade, seria muito mais do que aparenta ser. E que aquelas estátuas não seriam estátuas, e sim os corpos dos ex-CEOs da empresa, eles estão vivos, mas suas consciências não estão ali. Então, se essas pessoas estão vivas, onde estaria a consciência de cada uma delas? É aí que vem um complemento bem interessante da teoria, que é a seguinte. No último episódio, o pai da Helen diz para ela: um dia você estará comigo em minha cadeira giratória. Será exatamente com o que ele quis dizer com isso? Pois é uma frase que não parece muito sentido, a não ser que ela iria, por exemplo, herdar a empresa. Mas as pessoas estão teorizando o seguinte, que na verdade o conselho e todos os ex-CEO da empresa, cujos corpos estão no museu de cera, na verdade a consciência deles está viva dentro do cérebro do Jamie Egan. E essa seria a única maneira de se manter uma consciência viva, que não pelo computador, e sim através de um cérebro orgânico. Então, todas as informações relacionadas aos outros CEOs estão na cabeça dele, talvez até por isso que o conselho nunca apareceu, ele é o conselho inteiro, e que a Ellie um dia talvez esteja dentro deste conselho também. Essa é uma teoria que me faz pensar que eu espero que não seja verdade. Ela parece bem interessante, mas parece ficcional demais para o universo criado na série Ruptura, que é uma série que tenta trabalhar com uma ficção científica mais pé no chão. E eu realmente espero ser surpreendido, e quando eu leio uma teoria, eu espero que, por mais interessante que ela esteja completamente errada. E falando em teorias pé no chão, uma das teorias diz o seguinte, que a empresa Lumen é dona da cidade como um todo, e ela controla todos os setores da cidade. Inclusive que o acidente realmente aconteceu quando Gemma foi levada para o hospital, ou ela teve morte cerebral, ou ela ficou em coma. Então, a Lumen interviu para salvar a sua vida colocando o chip nela. Porém, ela nunca seria desligada, ela seria uma parte de um experimento de uma nova versão desse chip. Mas lá no fundo da sua alma, ela consegue sentir alguma coisa que ela não sabe o que era exatamente. E a Lumen estaria fazendo isso exatamente para experimentar o chip. Será que ele é capaz de ressuscitar uma pessoa e a Gemma seria a primeira pessoa ressuscitada? Lembrando que o Mark conseguiu gritar, ela está viva no final da primeira temporada. Será que a irmã do Mark de alguma maneira
vai achar aquilo bem instigante e começar a investigar e fazer talvez a exumação do corpo e ver que ali ou não tem nada ou tem um boneco. É possível criar um corpo tão realista quanto um corpo verdadeiro. Só vemos ali, por exemplo, o museu de cera da empresa. E é claro que também pode existir uma versão externa dela, que quando ela sai da Lumen, vai para algum lugar, ela se lembra do seu marido, porém ela está completamente isolada e incomunicável, o que seria bem difícil e bem dolorido para ela. Qualquer uma dessas duas situações relacionadas à gema seria bem angustiante. Outra pergunta que ficou sem resposta, mas acredito que será muito explorada na segunda temporada, é a da reintegração. O Pete, o amigo do Mark, ele conseguiu fazer a reintegração, apesar disso trazer consequências graves para ele. Então, como será trabalhado agora esse processo de reintegração aqui na segunda temporada? Alguns dos personagens vão fazer a reintegração e acredito que muitas dessas perguntas em relação à reintegração, as consequências com os personagens serão respondidas nessa segunda temporada. E o que me interessa mais é saber como a série vai evoluir em relação a isso. Essa segunda temporada de Ruptura, como eu falei, estreia no dia 17 de janeiro do ano que vem e terão 10 episódios, com os 5 primeiros sendo dirigidos pelo Ben Stiller. E os episódios serão lançados semanalmente toda sexta-feira e o último episódio da segunda temporada será lançado no dia 21 de março do ano que vem. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado dos vídeos com as teorias de Ruptura da segunda temporada. Se tiver alguma contribuição para fazer para o vídeo, deixe aqui nos comentários, deixe aquele like bacana também, isso ajuda bastante o canal a crescer. Estamos chegando a quase 5 mil inscritos, faltam bem pouco, então me dá essa força aí, deixe o like, compartilhe esse vídeo e comente também. E se inscreva caso não for inscrito ou inscrito. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Este aqui de cima é o primeiro vídeo sobre Ruptura do canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.